Olá, o programa Diário de Oração chega até você, até a sua família, levando sempre a palavra de Deus, uma mensagem de esperança que a gente sempre tem aqui a preocupação de passar e de transmitir para você. A gente tem falado aqui desses encontros de Jesus, não encontros rotineiros. Claro que todos os encontros com Jesus, dele com as pessoas, era sempre rotineiro, mas alguns de maneira mais especial. Como, por exemplo, o encontro com aquelas pessoas que mais necessitavam dele, né? Jesus tinha os seus encontros com as pessoas, com os discípulos, com as multidões no templo, mas ele sempre privilegiava a possibilidade de estar com alguém que tinha uma necessidade toda especial. Uma necessidade especial por causa da fragilidade das pessoas, não é? E até mesmo porque naquele tempo, a gente sempre comenta aqui em algumas ocasiões, a doença ela era um problema naquela sociedade. Não que ela não seja hoje, mas naquele tempo, além da questão física, a doença ela implicava numa exclusão daquela pessoa em relação ao convívio social. O doente ele nunca era bem visto. A enfermidade, a fragilidade nunca eram bem vistas no tempo de Jesus. Tanto que a pessoa, quando estava doente, ela precisava, depois da cura, ir até o templo e dizer aos sacerdotes, olha, eu de fato fui curado daquele mal. Senão a pessoa não podia voltar ao convívio social. Principalmente doenças mais graves, como naquele tempo a lepra e assim por diante. Nesses encontros de Jesus com as pessoas, o que é muito bonito é a maneira como as pessoas saem desses encontros. Não tanto o primeiro encontro em si com o próprio Jesus, mas como elas saem disso, não é? Hoje, por exemplo, na nossa reflexão, você vai poder ler pela sua citação bíblica, Jesus que se encontra, mais uma vez, e são vários os casos, com um endemoniado. Em algumas situações, em lugares povoados diferentes, Jesus sempre estava no encontro com essas pessoas. E hoje, quando se dá este encontro, Jesus, obviamente, expulsa o demônio desse homem. Mas qual é o que é a base desse encontro? Esse endemoniado possuiu um homem que ele era mudo. Então não tinha como expressar, de certa maneira, qual era a angústia desse homem. E, no entanto, após o momento em que Jesus cura e expulsa o demônio deste homem, ele começa a falar. Sabe o que é legal de tudo isso? É que a gente entende assim, olha, Jesus ele sempre tem essa preocupação com os mais frágeis, com os mais pobres, com os mais simples, sempre. E quando ele provoca essa cura deste homem que estava à margem da sociedade, ele faz com que aquele homem não só volte curado, mas ele volte ainda mais com um privilégio maior, que era o fato de ter sido o tempo todo, a vida toda, mudo. Esse homem, depois de ter sido expulso dele o espírito mau, ele passa a falar. Certamente, quando eu digo que é um privilégio, não é porque aquele homem era melhor do que os outros. Aquele homem era um homem comum, como todos os outros homens. A questão é que a graça que ele alcança é justamente esta, de dizer assim, este encontro com Jesus não só mudou a minha vida, mas qualificou a mudança da minha vida. Eu acho isso fundamental. Sabe por quê? Não tem como a gente passar por uma experiência de encontro de intimidade com o próprio Cristo sem trazer alguma mudança ou um benefício para nós. Quando eu me refiro ao benefício, eu não me refiro ao benefício de coisas, de que nós ganhamos muita coisa com isso, mas nós fazemos uma experiência diferenciada das outras pessoas em relação a Jesus. Estes encontros, melhor dizendo, com Jesus, não precisam provocar grandes conversões, mas precisam de fato nos provocar a entender e a querer viver um pouco mais de intimidade com Jesus, buscar esses encontros com Ele. Esse homem, a cura, provocou justamente isso. Quando eu digo a qualificação da vida desse homem, ou melhor, a qualidade da vida desse homem, é porque ele passa a ter muito mais interesse em falar de Jesus pela experiência pela qual ele passou. Se ele era mudo e voltou a falar, quantas outras coisas esse homem não poderia provocar na vida de tantos outros? Agora, sabe o que às vezes entristece nesses encontros de Jesus com as pessoas? É que sempre terá alguém que vai dizer o contrário. Como, por exemplo, os fariseus, você pode conferir na citação bíblica, os fariseus, por causa desse encontro e dessa cura de Jesus, dizem assim, olha, sabe por que ele está expulsando os demônios? Esse Jesus faz isso em nome dos outros demônios. Ele age em nome do demônio, em nome da força do mal.
é engraçado que sempre terá alguém que não estará satisfeito com a nossa mudança. Principalmente quando essa mudança nos faz ser mais próximos de Deus. E nem sempre as pessoas querem isso. Aí começam as irritações, as piadas de mau gosto, aquelas provocações, perseguições, justamente porque você mudou a sua compreensão e a sua maneira de ver Deus. E quando acontece isso, a gente não pode ficar chateado, não. Tem que seguir em frente, é sinal de que aquela adesão que nós tivemos em relação a Jesus, ela de fato não só mudou a nossa vida, mas provoca o pensamento na vida das outras pessoas. Será que a gente hoje está preparado para isso e consegue observar melhor isso? Quais são as mudanças que Jesus Cristo acaba provocando em mim como padre, em você como leigo, você também como padre que nos acompanha e que te faz de fato pensar diferente sobre esse amor de Deus? Então pense nisso. É sempre muito bom a gente entender que essas provocações que Jesus faz nestes encontros com outras pessoas sempre vai ser uma provocação para a mudança da nossa vida. Fique então agora com a bênção para você toda especial e uma oração para você e para toda a sua família. Hoje a nossa oração ela vai de maneira muito especial a todos os nossos irmãos enfermos. Na verdade, a intenção dessa oração é fazer com que você, mesmo que você não esteja enfermo, mas para que você coloque-se no lugar deste irmão, oferecendo o sacrifício e a enfermidade dele em oração ao nosso Deus. Na verdade, é como se você pudesse, pela sua prece, na simplicidade da sua prece, rezar por esse seu irmão. E se for o seu caso, que você também apresente essa oração junto comigo ao nosso Deus, lembrando que neste instante é o seu pedido, é a sua prece, é a sua dor que Deus acolhe. Por isso é muito importante colocar-se diante de Deus, mesmo na nossa fragilidade. Porque assim, estando doente, receberemos forças. Você receberá força. Não estando doente, você será força para aqueles que estão acamados ou necessitados da sua oração. Onipotente e bondoso Deus, que sois a salvação eterna de todos os que creem em vós, escutai as orações que vos dirigimos por este nosso irmão enfermo, que é vosso servo. Afastai dele tudo o que o aflige e fazei, em vossa misericórdia, que todos os remédios aplicados ao seu mal lhe sejam salutares. Em vós, ó único autor e conservador da vida e árbitro supremo da nossa sorte, pomos toda a nossa confiança em vós. E embora nos esforcemos por todos os meios possíveis para lhe restabelecer a saúde, todavia sabemos que só em vós nós esperamos. Ouvi, Senhor, as nossas preces e as deste enfermo, para que alegres possamos prestar-lhe um grande culto. Deus Todo-Poderoso te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.